A escola de significado, ela nos revelou muitas coisas maravilhosas, pela qual a Bíblia já nos fala, né? Ela, na verdade, ela nos revelou algo que a humanidade jamais poderia perceber. Que algo seria esse? O ego, por exemplo. O ego é algo que o homem carrega intrinsecamente dentro de si e não percebe de fato que ele existe dentro. E na verdade o ego é toda a desgraça, é toda a decadência da humanidade. Ele, o que é na verdade o ego? Um falso ser, o falso eu, o eu adquirido, aquilo que Deus não criou em nós. Isso é o ego. Porque Deus criou um ser perfeito, um ser original, um ser inabalável, um ser imensurável, um ser inatingível. Nós somos esse ser, acredite, nós somos esse ser. E o ego tem nos feito nos enganar, na verdade. O ego tem nos dito que somos, de fato, aquilo que a sociedade impõe, aquilo que a cultura impõe, aquilo que o conceito religioso também impõe. A sociedade tem se enganado com esse ego. A comunidade, a sociedade, a humanidade, na verdade, ela não tem percebido esse ego. Porque ele é tão intrínseco dentro do homem, ele está tão dentro do homem, que ele só poderá percebê-lo quando ele descobre de fato quem ele é. E a escola ela nos fez isso, nos fez mostrar de fato quem somos. Ela nos revelou de fato quem nós somos. E quando descobrimos quem somos, nós percebemos também aquilo que Deus não criou em nós. Costumamos dizer que o amor, Deus criou. Costumamos dizer que a paz, Deus criou. Costumamos dizer que a quietude, Deus criou. E o que Deus não criou? O contrário dessas coisas. O medo, Deus não criou. A raiva, Deus não criou. O ódio, Deus não criou. Então faça que nem o mestre. Negue-se essas coisas. Negar a si mesmo é negar tudo isso que Deus não criou. Negar a si mesmo quer dizer negar tudo aquilo que Deus não criou em mim. Então, se Deus não criou, eu tenho que negar. E o que vai ficar depois que eu negar todas essas coisas? Simplesmente Deus, o ser original, a essência, a partícula de Deus. E esse é impossível você negar. Essa escola de significado ela é muito reveladora. Essa escola ela tem nos mostrado de fato o caminho do céu, quando na verdade a religião tem nos levado a caminho de morte, a caminhos tortuosos, através das suas regras, dos seus conceitos, através dos seus dogmas, através das suas listas de exigência. E de fato o homem jamais poderá ser livre com essa lista de exigência, quase não sai, exigência. Então fica muito difícil o homem descobrir de fato quem ele é através dessas coisas. E a religião, quando ela deveria religar o homem de fato, ela tem dispensado o homem, ela tem afastado o homem de Deus. E com isso fica impossível o homem perceber de fato quem ele é. E consequentemente descobrir quem é Deus. A escola de significado ela é muito interessante, aliás, muito importante, não interessante. Ela é muito importante para aqueles que querem de fato ter um encontro real com Deus. Porque depois que você tem um encontro real com Deus, depois que você sabe quem Ele é, depois que você cogita das coisas do Espírito, fica impossível alguém pegar na sua mão, alguém lhe dizer o contrário, alguém lhe provar o contrário. Porque hoje você sabe, não só conhece, mas hoje você sabe. A escola de significado é isso. Ela é algo que Deus nos trouxe para nos revelar de fato quem de fato nós somos e o que podemos fazer nesse planeta Terra. Para que propósito nós viemos para cá? Por que Deus nos trouxe aqui? Isso nós sabemos através dessa escola. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.